Olá! Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje tratando de um tema que nós sabemos que é preocupação de muitas pessoas. Para onde você vai depois que o seu corpo morrer? Alguns pensam em ir para o céu. Outros morrem de medo de ir para o inferno. Será para onde nós vamos depois da morte? Esse é o assunto do nosso programa de hoje e quem conversa conosco é Paulo César Ferreira dos Santos, que é o coordenador geral do 31º Congresso Espírita de Goiás, que acontecerá em Goiânia no período do Carnaval de 2015. Você acompanha ainda o quadro Tira Dúvidas com Euzi e Euzita, a dica de leitura da semana, o momento cultural e muito mais. O nosso programa foi feito para você. Fique conosco. Céu ou inferno? Para onde nós vamos depois da morte? Quem vai contar para nós essa história hoje é o nosso amigo Paulo César. Paulo César, bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria poder estar aqui, principalmente falar de um tema tão maravilhoso quanto este, né? Os cumprimentos aos telespectadores é realmente uma preocupação, né? Que todos nós temos, né? Não vou dizer que os outros têm, que nós temos, né? Para onde nós vamos. E a doutrina espírita tem muito a falar sobre isso, porque dentro de todas as formas de estudo, de pesquisa, de análise, é a que mais, de forma racional, vem nos explicar o que acontece conosco depois deste fenômeno da morte, né? Bom, então para começar, nós vamos entender que para os espíritas, a morte é um fenômeno natural do corpo, mas o espírito não morre, é isso mesmo? É fundamental saber que existe algo depois da morte. Tem pessoas, né, filosofias que retratam a morte como o fim de tudo. Então nós, a partir do momento que sabemos que existe algo depois da morte, que nós vamos continuar vivendo, e a doutrina espírita nos mostra que o corpo permanece aqui, desintegra, acaba, né, com a sua desagregação celular, mas nós continuamos vivendo da mesma forma. Então daí a necessidade de entendermos o que vai acontecer depois. Nós vamos continuar as nossas vidas de relação, o que está acontecendo, vamos continuar trabalhando, ou vamos ficar apreciando as coisas, né, de uma forma parada, no céu, né? Então a doutrina vem, a partir desse momento de esclarecer que existe a continuidade da vida, explicar o que vai acontecer conosco, para onde nós vamos. Muitas vezes, muitos de nós, Paulo, acreditamos que se nós formos bons aqui, nós somos merecedores do céu. Mas se nós não formos bons, nós seremos condenados a viver, então, eternamente no inferno. Como é que a doutrina espírita nos explica isso? Existe um local pré-determinado como sendo o céu, que é onde ficaríamos bons, e um local pré-determinado também para a permanência dos maus? É uma questão maravilhosa para nós espíritas, porque a partir desse conhecimento nos dá uma tranquilidade muito grande. Na realidade não existe um local definido. O local é a nossa mente que determina, é a nossa sintonia, é aquilo que nós fizemos, o que nós fazemos, nós vamos estar sintonizados. Então não tem nada de diferente. Eu vou estar sintonizado com o que eu faço. Se eu só faço coisas boas, eu vou estar junto daqueles que fazem coisas boas. Se eu cometo crimes, algum delito, eu vou estar sintonizados e aí atraído para o ambiente, para esse tipo de ambiente. E como no plano espiritual é a verdade, né, nós somos o que somos, então lá vai prevalecer aquela situação que nós construímos com a nossa vivência. Então, se nós formos bons, vamos continuar interessados em fazer o bem e vamos estar convivendo com aqueles que fazem o bem. E vamos, no caso contrário, sintonizar com os outros. Se isso vai causar algum sofrimento ou alguma alegria, isso aí nós vamos ver lá no momento. Porque tem muitos espíritos que se comprazem ainda em praticar as coisas erradas e sentem prazer nisso. Então eles podem dizer que estão felizes, embora a gente, quando contata com eles, tenta mostrar, olha, não é assim, a felicidade não é isso. Você vai ser feliz fazendo que os outros sejam felizes e não causando dor ainda esse estágio de comportamento que você ainda mantém. Então não tem um local definido, tem o local que nós construímos e para onde nós vamos por atração. Bom, mas então quando você fala que o plano espiritual é o local da verdade, muitas vezes nós parecemos bons,
mas no fundo nós ainda temos uma série de dificuldades nos nossos atos do dia a dia. Então, depois dessa morte do corpo, não tem jeito de enganar, Paulo. Se é a nossa consciência, se são os nossos pensamentos que nos levam, nós vamos para o local que nós merecemos estar. É isso? Olha, nós trabalhamos muito com mediunidade e temos algumas reuniões onde a gente mantém contato com amigos nossos. Pela literatura que vários espíritos já deixaram, muitas através do Chico Xavier, algumas explicações, e pessoalmente através do contato com amigos que trabalharam muito na doutrina espírita, e eles vêm conversar com a gente, e uma coisa que eles falam, podia ter feito mais. Então, parece que a consciência do tempo perdido que cada um tem dói. Porque a gente, às vezes, pode parecer uma imagem de muito bonzinho para alguém, mas, na realidade, a gente está corrigindo alguma dificuldade pessoal, atendendo alguma frustração, e somos levados para fazer o bem, é fazer o bem mesmo, é ser bom, é ser limpo de coração, ser puro. Nós tivemos contatos com amigos que são venerados, e aí eles falam, olha, podia ter feito mais. Pois é, esse é um assunto que nós estamos falando hoje aqui com Paulo César, a nossa destinação futura, para onde nós iremos depois que o nosso corpo baixar a sepultura. Nós vamos para um breve intervalo. Você acompanha antes o quadro Tira Dúvidas com Elzi e Elzita. Nós voltamos daqui a pouquinho com a nossa entrevista. Fique aí. Você está assistindo ao programa Encontro Fraterno. E nós agora teremos o Tira Dúvidas, um quadro deste programa, onde você terá a oportunidade de ouvir as respostas de Elzita Melo Quinta a perguntas que os telespectadores nos mandam. A pergunta que ela vai responder é a seguinte: existem espíritos? Desde quando existe o espírito? Olha, você existe, eu existo, eu sou espírito, você é espírito, nós somos espíritos. Então, logicamente, o espírito, como o ser inteligente da criação, está revestido de um corpo, se está encarnado, e somos qualquer um de nós. Existe. Espírito, o princípio inteligente da criação. Agora, você quer saber desde quando? Assim como, por exemplo, qual a marca do carro que fez sucesso a partir de 1950, como que se deu isso? Isso aí é um pouco complicado, porque veja bem, Deus cria sempre, ininterruptamente. E isso aí, a data, vamos usar uma colocação, a data da geração do Espírito, ainda não nos é dado saber. Constitui um mistério da criação. Mas o que é importante para nós? Saber que existe o Espírito, que é o princípio inteligente da criação, são os seres inteligentes da criação. Existem desde que Deus iniciou a criação. Agora, quando foi? Se os espíritos tivessem uma data de início, nós estaríamos sem saber qual seria a diferença entre os espíritos e Deus. É mais ou menos assim, você querer saber se existe uma máquina, e essa máquina foi criada por quem? Pelo homem. Assim como as máquinas foram criadas pelos homens, e em relação a nós temos data, codificação, porque faz parte da nossa sintonia espiritual, os espíritos também foram criados por Deus. Só que não podemos precisar a data. Sabemos que são eternos, imortais e que progridem sempre. Que você, eu, todos nós, somos espíritos. Elzita, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: então nós somos uma família única desde que nós temos a paternidade divina? Somos todos irmãos? Sim, Deus é nosso Pai. Somos todos irmãos em humanidade.
sejamos na condição de espíritos desencarnados ou na condição de espíritos encarnados. E aqui estamos para quê? Para que a gente harmonize as diferenças e para que a família humana reconheça a paternidade universal do Criador e se irmane em princípios, pensamentos, obras, palavras e afetividade. Agradeço intensamente sua explanação e convidamos você para estar conosco no próximo programa. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta falando hoje sobre o que pode nos acontecer depois da morte do nosso corpo. Para conversar conosco, o nosso amigo Paulo César, que é coordenador do 31º Congresso Espírita de Goiás, evento tradicional que todos os anos acontece no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia no período do Carnaval. E o tema do Congresso de 2015 é justamente o céu e o inferno, mito ou verdade, não é isso, Paulo? Para as pessoas que se interessam por esse tema, o nosso congresso vai justamente falar sobre isso. Por que da escolha desse tema para o Congresso de 2015? Bom, no próximo ano, 2015, nós vamos completar 150 anos do livro Céu e Inferno, que Kardec trouxe para nós, com orientação dos Espíritos. É o 4º livro da codificação espírita. Começou com o Livro dos Espíritos, dando uma orientação sobre a filosofia espírita, explicando o que é. Depois veio o Livro dos Médiuns, naquela conotação científica de explicar os fenômenos. Depois o Evangelho, pegando os ensinos de Jesus dentro da visão que os espíritos nos trazem. E o 4º é o Céu e o Inferno. Esse livro é maravilhoso. E quando trata desse assunto de vida após a morte, destinação futura, ele traz todas as explicações para nós. Vem nos mostrar o que realmente vai acontecer de uma forma comparativa, comparando com as outras filosofias, mostrando a racionalidade do que a doutrina coloca e a irracionalidade, às vezes, do que se fala acerca desse assunto. Porque nós pegamos o depoimento daqueles que morreram, que estão do outro lado e têm condição de nos explicar o que acontece. As outras doutrinas ou filosofias religiosas que não têm esse contato, não têm essa facilidade desse tipo de compreensão, que não porque é porque é racional, nos mostra o que realmente acontece, com descrições, detalhes. Na segunda parte desse livro aqui, ele trata de assuntos bem práticos, que é a conversa com os espíritos. Olha, uma conversa extraordinária de alguém que ainda estava encarnado, um jovem, que tinha um processo de idiotia, com limitações intelectuais e até físicas. Então, pergunta se poderia conversar com ele. Pergunta aos espíritos, ele disse que sim. Faz uma evocação e vai conversar com ele. Peraí, só para a gente entender. Esse jovem, então, estava ainda aqui reencarnado. Estava ainda. E conversa-se, então, com o espírito dele. Isso. Que estava liberto do corpo naquele momento. Isso. Dado a condição que ele estava, ele tinha facilidade de desdobrar e poderia falar, porque a limitação orgânica dele, para suas manifestações, facilitava até que ele se desligasse. Que é o mesmo que acontece com quem está desencarnado, é o pensamento daquele que vem. E aí ele explica a situação que ele estava vivendo, que ele tinha consciência, que ele estava sofrendo em função de ações de outra encarnação, na época de um reinado, que ele era um jovem leviano. Então ele, ainda vivo, tinha condição de, desdobrado, através da mediunidade, fazer isso. E outras dissertações de espíritos felizes, que falam que
inclusive uma dissertação de um espírito que pôde manifestar 48 horas após a sua morte, já falando do seu estado, que ele estava muito bem, em função de todo o trabalho que ele fez. Então, esse livro vem nos dar todas as informações através de dissertações e das orientações que os próprios espíritos trouxeram, né, explicando o que acontece nesse processo de após a vida física. Nós lembramos também, né, Paulo, que uma outra obra que é bastante conhecida pelos espíritos e recomendada também é Nosso Lar, não é? É ditada pelo espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, que conta como é a vida numa colônia espiritual. Né? O Nosso Lar, né, é uma história do livro do Céu e Inferno, né? Um médico que não fazia mal a ninguém, era uma pessoa considerada boa, desencarna, e em função das suas atitudes, de não ter cuidado bem do seu corpo, ele passa um período de 8 anos em um lugar ainda de certa dor, de certo sofrimento, que era chamado de umbral, né? Ou poderia ser o purgatório, né? Onde ele vai entendendo as coisas, aprendendo, e através da busca da sua mãe ele consegue ser atendido e é levado para essa colônia tão bonita que é descrita no filme, né, e nos livros, e faz todo o processo de sua reabilitação, recuperação, e que inicia um trabalho maravilhoso e nos traz, né, através do Chico Xavier, um grande número de obras esclarecendo exatamente essa relação, porque coloca André Luiz, esse médico, né, como repórter da espiritualidade, que vem nos trazer um tanto de informações extraordinárias sobre a vida espiritual. Bom, nós vamos parar novamente para um breve intervalo. Você acompanha antes a dica de leitura da semana e no próximo bloco nós voltamos a falar sobre céu e inferno. Até já! Gostaria de dar uma dica de leitura do livro Evangelho por Emmanuel, esse livro que se encontra aqui, e que é um livro realmente extraordinário, que deve fazer parte do nosso cotidiano de leitura. Esse livro tem por objetivo trazer comentários a respeito do Evangelho de Mateus. É um grupo de estudos coordenado pelo grande Saulo César Ribeiro da Silva, um companheiro que reside em Brasília e que faz parte do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho da Federação Espírita Brasileira. Sem dúvida, uma obra que a gente não pode deixar de ler. Abrindo ao acaso um desses livros, um desses capítulos, nós vamos ver aqui Mateus 7:7. Nós temos a mensagem examina o teu desejo. Então, cada versículo vem acompanhado de uma mensagem trazida por Emmanuel. Eu recomendo esse livro, que realmente deve fazer parte do nosso dia a dia. Os males da humanidade provêm da imperfeição dos homens. Pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Sem dúvida, boas leis contribuem para melhorar o estado social, mas são impotentes para tornar venturosa a humanidade, porque mais não fazem do que comprimir as paixões ruins, sem as eliminar. Em segundo lugar, porque são mais repressivas do que moralizadoras, e só reprimem os mais salientes atos maus, sem lhes destruir as causas. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Bom, voltamos então no terceiro bloco da nossa entrevista com Paulo César Ferreira dos Santos
coordenador do 31º Congresso Espírita de Goiás, cujo tema é Céu e Inferno, Mito ou Verdade. Paulo, mais uma vez, o nosso congresso, né, tão querido, no Centro de Convenções de Goiânia, e em 2015, no período de 14 a 17 de fevereiro. Quem é que estará conosco no próximo ano como palestrante aí do nosso congresso? Tenho certeza que estão todos curiosos para saber. Nós vamos estar com a mesma equipe, né? Como se fosse assim, tem um time titular que está sempre presente, né, pela sua qualidade de exposição, né? Divaldo já vai estar presente, Alberto Almeida, o Haroldo Dutra, né, o Rossandro, que sempre tem vindo conosco, né? Agora vai entrar o Saulo, a Ana Tereza volta novamente, né? O Carlos De Luca está iniciando nesse processo conosco. Então é esse grupo de palestrantes que tem nos brindado, né, com reflexões profundas, nos levando a conhecimentos, às vezes, que passa despercebido por nós. Então são pessoas muito estudiosas, que vêm nos trazer muitas informações, muitas reflexões e nos convidar, né, a estudar a doutrina mais. E num tema agora muito bonito, que é interessante para as pessoas têm muita curiosidade sobre esse tema. Eu creio que vai ser um ponto muito alto esse tema dentro do nosso congresso. Lembrando que nós teremos também, me parece, o Dr. Décio Iandoli e a doutora Ivênia Prada. Isso. Também estarão conosco. O Décio já esteve conosco, a Ivênia também, foram muito bem sucedidos nas suas explanações, nas suas palestras e foram novamente convidados. E vão estar conosco participando desse congresso, que ele tem, né, toda uma estrutura para atender também aos jovens e às crianças. E vamos lá ter também uma livraria com mais de 2.000 metros quadrados de área, com muitas editoras, um volume imenso de livros sendo expostos e vendidos, e todo aquele movimento artístico também que embeleza o nosso congresso. Eu tenho certeza que quem conhece o nosso congresso sabe, né, que são realmente dias especiais que nós passamos ali. E uma dificuldade que eu sei que a comissão organizadora tem é justamente na escolha desses palestrantes, porque nós temos um número enorme de grandes palestrantes no Brasil e nós temos pouco espaço, né, Paulo, para trazer a todos que nós gostaríamos. Então, por isso que a cada ano, por mais que existam aqueles que a gente sempre tem que convidar novamente, porque são, digamos assim, os queridinhos, né, do nosso público, mas nós estamos sempre buscando, trazendo novas pessoas aí que também possam compartilhar aí os seus conhecimentos conosco. E nesse campo da arte, é importante também que nós estamos sempre trazendo, buscando, né, trazer outras expressões artísticas. Nesse ano de 2014 nós tivemos aí a dupla Tim e Vanessa, né, pela primeira vez conosco em Goiânia. E é também uma promessa, né, Paulo? Essa parte artística do Congresso tem agradado muito aos nossos congressistas, né? Nós tem uma comissão que se preocupa com isso, né? Tanto na escolha quanto no encaixe de horários, os melhores momentos. Nós tivemos Tim e Vanessa, possivelmente devem voltar, né? Existe um acerto para que eles venham novamente, além de todo o grupo artístico de Goiás, que são excelentes artistas, né? Provavelmente, nós ainda estamos em estudos, mas é provável que a área de alimentação também seja brindado com apresentações artísticas, além do auditório, né, do Rio Vermelho e além do Espaço da Juventude. Então, a parte artística também é muito privilegiada em nosso congresso. Nós queremos até aproveitar para mandar um recadinho para o Tim, da dupla Tim e Vanessa, que nós estamos aguardando a resposta, hein, Tim? Queremos você e a Vanessa de volta aqui em 2015. Paulo, um outro aspecto interessante é a programação dos jovens e das crianças, que acontece simultaneamente. A temática é a mesma? São os mesmos temas e estamos avançando agora para o próximo ano, porque a programação também vai ser a mesma. Os jovens estão desenvolvendo, junto com os adultos, ou os adultos junto com os jovens, a programação para que não só o tema central, mas toda a programação que será desenvolvida seja abordada em conjunto, para que todos aproveitem, né, esse tema de forma igualitária.
e as crianças, como sempre, no Lar Francisca de Lima. O Lar Francisca de Lima é uma instituição que ela foi toda adequada para a criança, né? Nós tivemos algumas experiências no próprio centro de convenções com criança, mas não era o local adequado, né? E o lar não, ele as mesinhas, as cadeirinhas, o auditório, todo o ambiente é preparado para a criança. Então é um local para a criança, não é um local adaptado. Então, com isso, atende muito bem. Nós temos tido em torno de 300 crianças, né? 200, 300. Eu acho que fica aí entre 200 e 300, isso, né? Então, mas não é a quantidade. Eu acho que o melhor é a qualidade do trabalho que se faz para ser multiplicador das ideias, do processo, de tudo que se faz nesse trabalho junto à criança. E tem também uma programação voltada para os pais, não é? No próprio local? No programa da infância, né, não se desvincula os pais. A família está junto e eles vão estar participando também. Além do trabalho com as crianças, os palestrantes que participam do congresso vão estar lá dando assistência às famílias. Muito bem. E para quem quiser fazer a sua inscrição, que ainda não tenha feito, como é que a pessoa deve fazer? Olha, é só ir ao site da federação, www.feego.org.br. Lá tem um link do congresso e lá faz sua inscrição. Acho que ainda deve ter alguma vaga no Rio Vermelho. Corre lá que pode alcançar. Mas mesmo se não conseguir, não tem problema. Porque no Teatro Lago Azul, a programação vai ser presencial. Então, a mesma palestra que vai ter no Rio Vermelho, o Haroldo vai fazer uma palestra no Rio Vermelho e vai fazer a mesma palestra no Lago Azul. Assim todos vão fazer. Então pode fazer inscrição tranquilo, que vão poder contar com a presença do palestrante lá junto de vocês. Paulo, muito obrigada por estar conosco mais uma vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é uma satisfação de falar dessa doutrina que a gente ama tanto. Pessoal, não percam o nosso 31º Congresso Espírita de Goiás. Eu tenho certeza que você que já conhece, sabe e deve vir. E você que não conhece, aproveite, esteja conosco, porque é um momento de festa espiritual no nosso movimento espírita, não só de Goiás, mas do Brasil inteiro. Porque a cada ano nós recebemos um número maior de pessoas que vêm de todas as partes passar conosco aqui o Carnaval em Goiânia. Muito obrigada a você que nos tem acompanhado todas as semanas. Fiquem com Deus e até semana que vem. Unificar nossos sonhos e ideais e implantar na terra o amor sublime do Cristo de luz. Unificar cada mente que se dispõe a espalhar esse amor, a semente enviada do Cristo Jesus. Unificando corações, pensamentos, toda espécie de sofrimento se aliviará, formando uma grande corrente de amor. não haverá neste mundo a dor, nossa alma prisioneira se libertará Com a unificação das mãos enlaçadas em solidariedade. Os povos vivendo em fraternidade, vencendo barreiras, ultrapassando as fronteiras da nossa imperfeição. Unificando corações, pensamentos, toda espécie de sofrimento se aliviará,
formando uma grande corrente de amor.